uma pausa aí durante algumas quartas-feiras, mas se os irmãos que têm acompanhado estão percebendo, sabem que nós vamos estudar a última perícope dentro desse capítulo 1. O capítulo 1 teve 3 perícopes, e esta última é agora do verso 18 ao verso 32, que são assuntos polêmicos, difíceis para os dias em que nós estamos vivendo. Não difíceis para nós, que somos servos de Jesus Cristo e cremos na Bíblia como palavra de Deus, palavra inerrante, palavra imutável, palavra poderosa. E eu e você cremos nisso, que a Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Amém? Então diz assim Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Bom, irmãos, reparem comigo que nessa última parte desse capítulo 1, Paulo agora ele não se constrangeu em discorrer sobre a ira de Deus. E Paulo então ele precisava orientar a igreja de Roma sobre as consequências do pecado. E Paulo então não estava preocupado em falar a verdade, mesmo que esta verdade doesse no coração de algumas pessoas. E o Espírito Santo conduziu Paulo a mostrar como a justiça de Deus se revela no Evangelho e como também a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e toda a perversão humana. E meus irmãos, esse texto nos ensina que Deus não é indiferente ao pecado, porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado é um assalto direto à sua majestade. E a pessoa que tem prazer em pecar é com certeza uma pessoa que não tem uma experiência de fé em Jesus Cristo. O que nós temos que entender, irmãos, é que a ira de Deus narrada por Paulo aqui e em toda a Bíblia não é incompatível com o seu amor. Ao contrário, a ira de Deus, ao meu ver, é uma expressão do amor de Deus para com seus filhos amados. Porque justamente por causa do seu amor, que Deus fica irado quando nós pecamos. Assim, quando um pai ou uma mãe ficam chateados com um filho ou com uma filha quando erram, vocês acham que o pai e uma mãe, quando corrigem os seus filhos diante de um erro, eles corrigem porque eles têm ódio dos seus filhos? Porque eles não amam os seus filhos? Pelo contrário, não é porque eles estão chateados e corrigem os seus filhos que eles deixaram de amar os seus filhos. Pelo contrário, eles corrigem justamente porque amam. Então, entretanto, o pleno significado da ira de Deus não deve ser visto nas desgraças que têm acontecido com o ser humano pecador, mas na revelação de Deus lá no Getsêmani, na revelação de Deus lá no Gólgota, quando Cristo foi crucificado. E Ele precisou fazer isso por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, ou seja, Ele pagou um alto preço diante da ira do próprio Deus. É Deus se fazendo carne na pessoa de Cristo para receber sobre Ele a ira que era para ser sobre nós, mas sobre Ele mesmo. Isso é maravilhoso. Aí eu pergunto aos irmãos, será que a ira de Deus é um destempero emocional da parte de Deus sobre a humanidade? De forma alguma. A ira de Deus não é uma explosão de raiva. A ira de Deus, irmãos, não está eivada de caprichos divinos. Não. A ira de Deus, irmãos, é santa, é uma santa repulsa ao mal. A ira de Deus é a revelação do seu desprazer dinâmico contra o pecado. Ou seja, Deus abomina o pecado. Vamos falar juntos? Deus abomina o pecado. Então Paulo continua falando no verso 19 o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja,
A ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina através da criação. Ou seja, não tem como o ser humano dizer que Deus não existe. Se nós olharmos para a natureza, vamos entender aquilo que o salmista disse no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É isso que Paulo está narrando aqui no verso 19 e 20. E Paulo fala algumas verdades solenes aqui. Primeiro, que o homem só pode conhecer a Deus porque foi Deus quem se revelou ao homem. Ou seja, a salvação não começa do homem para com Deus. A salvação é pela graça e isso inicia em Deus. Segundo, o conhecimento de Deus não é fruto da ação humana. Não somos nós que conseguimos, na nossa capacidade intelectual, entender e conhecer Deus. Mas é Deus que se revelou para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. A revelação natural que Paulo utiliza aqui é pela natureza, pela criação geral. E só olhar para a natureza já é suficiente para mostrar a majestade de Deus, a existência de Deus. É como aquele ateu que foi provar para a humanidade de que Deus não existia, de que Deus é um subproduto que a humanidade criou para manipular a fé das pessoas e muitos líderes religiosos enriquecer. Aquele homem, então, estava com a sua esposa grávida e ele resolveu ir para um experimento, então, dentro do que ele cria no ateísmo, para uma ilha deserta, ter ali o seu filho, criar o seu filho e, em momento algum, falar para ele a existência de um Deus. Não falar nada sobre divindade ou espiritualidade, só criar a criança. E assim aquela criança nasceu. Aquela criança começou a crescer, dia após dia, sozinha naquela ilha, somente com seu pai e com a sua mãe. O seu pai, que sempre pegava um iate, ia até a cidade comprar remédio, comida, voltava, e aquela criança foi ali. Passados-se 12 anos naquela ilha, aquele pai começou a ficar preocupado, porque todo dia, no final do dia, o seu filho sumia. E ele falou: o que está acontecendo com meu filho? Não tem menina aqui para ele se apaixonar, para ficar aí de namorico pelos cantos? Está acontecendo alguma coisa? Será que ele está tentando fugir da ilha? Será que ele está construindo alguma jangada? E aquele pai então começou a seguir os passos daquele menino pela ilha durante toda a tarde. Até que um dia ele viu o menino sentado bem na ponta de uma rocha, olhando para o mar e vendo o sol se pondo. E aquele menino gritando em alto e bom som: ó grande astro, mas um dia está indo embora. Diga para o teu Criador que eu o adoro. Aquele pai naquele momento começou a chorar e ele disse: quem falou de Deus para esse menino? E perguntou para ele: por que você está falando isso? Ele disse: não, pai, é porque eu vejo esse sol todo dia para lá e para cá. Eu vejo a natureza todo dia, é dia e noite, é frio, é um momento de calor, é aquele momento da primavera. E eu vejo que por trás de tudo isso, pai, de tudo que nós estamos estudando, que o senhor e a mamãe me ensinam aqui, tem que ter um Criador. Aquele homem, então, não resistiu a compreender que por mais que queira esconder a existência de Deus, Deus existe, Deus é real, Deus é poderoso. Paulo estava dizendo isso aqui. A criação já revela que Deus existe. Isso já é suficiente. Só que o grande problema, irmãos, é que mesmo com esse conhecimento que existe um Criador, o ser humano não glorificou a Deus. E Paulo estava dizendo: muitos não se preocuparam em adorar e glorificar e honrar esse Deus que é Criador, que é bendito e que é santo. Olha o que Paulo diz no verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, o problema humano, irmãos, não é a falta de conhecimento, não é a ausência de Deus, mas é a negação de Deus. O homem possui conhecimento suficiente da verdade. Você pode perguntar para alguém, desde pequeno: é certo matar alguém? A pessoa vai dizer: não, é errado. A criança já entende isso. Então o homem conhece, sabe o que é certo, sabe o que é errado. O problema é que mesmo com todo o conhecimento, ele sufoca esse conhecimento do que é certo, vivendo uma vida de pecado. E na verdade,
O ser humano tem tentado tirar Deus do centro da sua caminhada. O ser humano está tentando eliminar Deus do seu pensamento. Não precisa de Deus. Aliás, você pode ser um Deus. A força está em você. O ser humano está tentando banir Deus da sua vida. E o ser humano sempre faz isso quando peca diante de Deus. É por isso, irmãos, que o homem é indesculpável diante de Deus. Porque o ser humano sabe o que é certo e prefere fazer o que é errado. Aí Paulo vai dizer no verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Batem no peito dizendo que tem muito conhecimento, mas são loucos. Loucos porque amam pecar, loucos porque gostam de andar no caminho errado. E o que o ser humano fez por causa desse pecado calcificado no coração? Olha o verso 23. Trocaram a glória do Deus imortal, por quê? Imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. A gente pode ver que nesse contexto dessa época, Roma tinha mais deuses pelas ruas da cidade esculpido do que propriamente seres humanos. O Egito, você via o quanto as pessoas adoravam animais, jacaré, pássaros. Ou seja, o ser humano preferia adorar coisas criadas do que o próprio Criador. E o que é incrível, irmãos, é que o ser humano prefere simplesmente buscar essas coisas porque querem satisfazer o seu ego, a si mesmo. E isso nós entendemos na Bíblia que é chamado de idolatria. E a idolatria provoca o que em Deus? A ira de Deus. E sabe o que é impressionante? Olha a conexão que Paulo está fazendo aqui, direcionado pelo Espírito Santo. É que a idolatria para a imoralidade é um passo. Da idolatria para a imoralidade é um passo. Eu acho interessante que John Stott, um grande pastor e teólogo do passado, ele disse o seguinte: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade, porque uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito do que é sexo. Olha só, a tendência é que as pessoas começam a buscar divindades que lhes agradam, e essa falsa imagem de Deus dentro de uma imagem leva também a ter uma falsa imagem ou um falso conceito do que é a sexualidade na vida humana. Irmãos, por isso que muitas religiões no passado, dentro dos seus cultos, tinha orgias sexuais. Os irmãos vão ver que a igreja de Corinto sofreu terrivelmente com esses ataques. O que mais aconteceu em Corinto foi exatamente o ataque, porque o povo ia para o templo da deusa Diana se prostituir lá. E durante o fim de semana adorar a Deus na igreja. Vocês conseguem imaginar isso? A igreja de Corinto, irmãos, era a igreja que mais tinha dons. A Bíblia registra isso. Um grupo de irmãos capacitados, cheios de dons espirituais. Mas é o texto que nós vamos ler em toda a Bíblia que mais o apóstolo Paulo critica e condena a ação pecaminosa das pessoas daquela igreja. O que adianta dizer que faz muito para o Senhor, mas nos bastidores está vivendo uma vida de pecado, de adultério, de mentira? Meus irmãos, tem pessoas brincando com o casamento, achando que casamento é uma obra humana, brincando como gato e rato, pega e solta, pega e solta. Casamento nasceu do coração de Deus. Casamento é algo sagrado. Casamento deve ser levado com respeito e com honra, até que a morte nos separe. E tem gente brincando com o casamento. E foi por isso que Deus deixou a humanidade se afundar nessas consequências da idolatria. E as consequências da idolatria levou para a sujeira do ato sexual. E é isso que Paulo começa agora a rasgar para aqueles irmãos da igreja de Roma. Paulo diz no verso 24, por isso o quê? Por causa da idolatria. Por eles começarem a buscar mais adorar divindades feitas por mãos humanas. Por causa dessa atitude, Deus os entregou a quê? A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que a perversão da vida humana surge por causa da perversão da fé. Podem ver isso claramente.
toda pessoa que está na igreja e se afasta de Deus, para de ir à igreja, para de ler a Bíblia, a tendência dela é fazer o que na vida? Viver uma vida qual? Santa? Pecado, irmãos. O pecado começa a reinar. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais a gente vai ter uma vida santa. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu consigo amar a minha esposa, mais você consegue amar o seu esposo, mais você consegue ser fiel ao Senhor. Quanto mais perto de Deus, menos você vai arrumar momentos para criticar alguma coisa. Quanto mais cheio de Deus, mais você vai refletir Deus na sua vida, em todos os momentos. E aí, meus irmãos, se a raiz do pecado humano é a perversidade da fé, com a sua idolatria, o fruto dessa situação de perversidade é a corrupção moral. O ser humano já fala, isso aí todo mundo faz, qual é o problema? Não tem nada demais. Fazer um gato na minha conta de luz, qual é o problema? Estou apertado, vou ficar sem luz? É pecado? É pecado. A pessoa que pega, nem que seja 1 centavo do outro, é roubo. Pastor, mas é 1 centavo? É roubo. Se você mentiu, é uma mentirinha, é mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então as pessoas começam a sempre querer abrir exceção. Outros até dizem, pastor, Deus é brasileiro. No final das contas ele dá um jeitinho para a gente. Isto é heresia. Deus é Senhor, Deus é santo, Deus é cheio de glória. E meus irmãos, a rebelião contra Deus criou um vácuo na natureza humana. É por isso que todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas de satisfazer aquele vazio doloroso que o mundo nunca poderá preencher no coração do homem e da mulher. Então, como resultado do ser humano se afastar de Deus, o homem está condenado a um anelo insaciável. Sabe o que é isso? Nunca está satisfeito com nada. Você conhece pessoas que estão na igreja, mas nada está bom para ela? Ela sempre acha que está tudo errado. Nunca está satisfeito. Aí a pessoa vai para o mundo, ela bebe um copo, bebe outro copo, até cair, não é isso? Porque ela quer se saciar. Depois, quando ela acorda, ela está ali, depois daquele momento, né? Como diz alguns, naquela manguaça, né? E aí ela acorda, está aquela dor de cabeça, o que eu fiz da minha vida? Dali no dia seguinte está ela bebendo de novo. É assim quando a pessoa bebe, é assim quando a pessoa fuma. Ou seja, é a mesma coisa também na vida sexual. Ela acha que aqueles momentos de prazer vai ser a resolução para a sua história. E depois que acaba, quando acaba, ela olha assim e fala, o que eu fiz da minha vida? É o ser humano que está simplesmente com um anelo insaciável, porque falta a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, aqui está um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Lendo esse texto, parece que Paulo estava andando pelas nossas ruas esses dias. Porque Paulo mostrou aqui que o juízo de Deus é tanto temporal como eterno. Vamos falar juntos? O juízo de Deus é tanto temporal quanto eterno. Você vê isso no verso 24, no verso 26 e no verso 28. E sabe, meus irmãos, enganam-se aqueles que pensam que Deus, o Deus do juízo, está dormindo. Engana-se quem pensa que Deus está inativo, indiferente a tudo que está acontecendo no mundo. Pastor, as leis que estão sendo criadas. Pastor, as pessoas estão fazendo isso, fazendo aquilo. Pastor, Deus não vai tomar as rédeas da situação, irmãos. Deus está no controle absoluto de tudo. O que está acontecendo é que essa degradação da sociedade é consequência, é retribuição divina. É Deus que está devolvendo ao homem aquilo que o homem quer. O ser humano quer isso, o ser humano deseja ter este vácuo no coração, o ser humano não gosta de regras, de doutrinas, o ser humano prefere viver ao seu bel prazer. E é isso que Paulo estava dizendo aqui. Eu pergunto aos irmãos, será que todos que estão na igreja estão vivendo uma vida santa, digna, correta na presença de Deus? Vamos pensar na nossa vida. A gente está aqui anos e anos lendo a palavra, estudando a palavra, mas quando sai daqui parece que há uma amnésia. A pessoa esquece de tudo. A pessoa não se lembra mais de nada. A pessoa continua ouvindo músicas que não adoram a Deus. As pessoas continuam conversando com pessoas e usando linguajar. Até palavrões falam. E ainda dizem, mas todo mundo fala, pastor. Você não é todo mundo. Você, pela lógica, deveria ser alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós subimos uma escada chamada santificação. E a santificação nos leva a aproximar mais de
Deus. E sempre quando eu falo alguma coisa, eu estou falando daquilo que o meu coração está cheio. Então um crente que fala palavrão, está demonstrando que o seu coração está cheio de quê? Da graça de Deus, da bondade de Deus, da palavra de Deus? Não, sabemos que não. E veja o que Paulo diz no verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus já conhecia o coração deles, eles não querem saber de mim. E ao entregar as pessoas às paixões vergonhosas, irmãos, não é o pastor Wellington que está falando, não é a Igreja Batista que está dizendo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, não é uma crítica que eu estou fazendo à ideologia, eu estou falando que a Bíblia está ensinando. Olha o que o texto diz, o momento que Deus deixa a humanidade fazer o que bem entende. Deus está dando corda, mas uma hora Ele vai puxar a corda. Olha o que diz o verso 26, vamos ler? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, ou seja, aquilo que era natural, que Deus criou, por outras, contrária à sua natureza. Da mesma forma, não é só as mulheres, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que o texto sagrado está dizendo? Que a sexualidade com pessoas que estão fazendo isso do mesmo sexo é o que perante Deus? Agradável ou é abominável? É a palavra de Deus. Ah, mas aí esse texto é um texto ultrapassado, retrógrado, temos que reformar a Bíblia. Então você está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela serviu durante todos esses milênios. Agora, justamente nessas décadas para cá, ela está ultrapassada. Meus irmãos, tem pastores falando isso hoje. O texto é claro em dizer que Deus abomina isso. Deu para entender sobre esse estado de degradação que a sociedade se encontra e já está recebendo a retribuição divina, porque isso é algo temporal. Deus está permitindo que isso aconteça temporariamente, porque é o coração do ser humano que se calcificou ao pecado. O coração do ser humano que acha que não tem nada a ver. Deus é amor, e o que importa é viver o amor. Mas, irmãos, o amor de Deus vai autenticar algo contrário à criação de Deus? Se Deus criou o homem para viver com a mulher e a mulher para viver com o homem, e aí o ser humano fala que pode viver homem com homem, mulher com mulher, então Deus errou? Ele não poderia ter feito uma terceira opção? Porque quando a gente fala, não, mas Deus é amor, qual é o problema? O problema é que Deus não erra. Deus criou o homem para viver com a mulher. Deus criou a mulher para viver com o homem. Esta fala minha hoje é uma fala muito perigosa, porque qualquer coisa agora as pessoas falam ali, tão homofóbico. Não é, isso é contra a natureza. Irmãos, quando Paulo descreve aqui sobre essa questão da sexualidade, ele está dizendo aqui, se você viu no verso 24, que essa atitude é imundície perante Deus, é desonra para o corpo. Olha só no verso 24, está aí. É uma paixão infame, verso 26, é antinaturalidade. Deus não criou aquele corpo para aquilo. É torpeza, é erro, é o que diz aí, o que nós vamos ler agora no verso 28. Vamos ler? Além do mais, essas pessoas que fazem isso, fizeram o quê? Desprezaram o conhecimento de quem? De Deus. Então, por desprezar a Deus, Ele, o Senhor, os entregou a uma disposição mental que é o quê? Reprovável. Então Deus está dizendo que isso que Paulo citou aqui, pela ação do Espírito Santo, é algo aprovado ou reprovado? É reprovado. E não só, olha só a parte final, para praticarem o que não deviam. Então, se Deus pudesse abrir uma exceção, eu falei, não, vocês podem praticar, o que vale é o amor. Aqui Deus está dizendo, isso é algo reprovável, e isso, quem pratica, faz aquilo que não deve perante Deus. É por isso, irmãos, que no dia do juízo, a sentença eterna de Deus será esta. Se você olhar Apocalipse 22:11, o que diz lá? Que o justo continue fazendo injustiça, que o imundo continue sendo imundo. Apocalipse 22:11, ou seja, quem está pecando vai continuar pecando, a não ser que encontre com a graça de Jesus, a não ser que compreenda o que é nascer de novo, receber uma nova criação na sua história espiritual.
Então, irmãos, a penalidade eterna do homem e da mulher será experimentar eternamente os resultados do seu abominável pecado. E aí eu pergunto aos irmãos, se Deus é santo, 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 Ele deseja que os seus filhos sejam o quê? Santo. E se nós somos santos, nós vamos viver o que? Diariamente, com nojo do pecado. Qual é a diferença? Pastor, então o crente não peca? Opa, claro que peca. Tem algum santo aqui que nunca pecou mesmo? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar. Podemos ficar com raiva, irados, podemos falar coisas que não deveríamos falar. Mas só que o que acontece quando a gente peca? Qual é a diferença de um crente para um não crente? Porque quando o crente peca, o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele incomoda. Você errou. Não é assim que você deve falar. Você está sendo soberbo, achando que você é melhor do que aquela pessoa. Você está querendo ensinar aquela pessoa a fazer o que ela está fazendo. Por que você se acha melhor sempre? Isso é arrogância. Aí o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. E o que você faz naquela hora? Meu Deus, que vergonha. Senhor, me perdoe. Você fica constrangido. Mas uma pessoa que é convencida e não é convertida, ela faz de novo. E aí começa a arrumar um álibi para defender o seu pecado. Ah, mas fulano também faz, por que eu não posso fazer? Fulano também fez isso, não deu em nada, por que eu também não posso fazer? E aí a pessoa sempre dá uma desculpa, porque o seu coração já está calcificado ao pecado. E Paulo estava dizendo isso, as pessoas vão fazer isso achando que isso é certo. Os irmãos podem notar que hoje, o que era certo agora virou errado. E o que era errado agora virou certo. A Bíblia já não dizia isso? Chegaria um dia que o bem seria chamado de mal, e o mal de bem. Estamos ou não estamos já vivendo isso? Meus irmãos, estamos nas vésperas mesmo da volta de Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo no verso 29, sobre pessoas assim, tornaram-se cheias de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos, malícias, são bisbilhoteiros, ou seja, vivem fuxicando a vida dos outros, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Irmãos, quer época do que essa em que a família está sendo depreciada, a família está sendo atacada diariamente. Meus queridos, quando o ser humano se mostra resistente à graça de Jesus, acaba se tornando obcecado por lambuzar-se no pecado. E é nesse momento que Deus então o entrega às paixões. É aquela questão, o porco volta para a própria lama para se lambuzar. Você lava o porquinho todo bonitinho, solta, ele corre para a lama. O cachorro acaba de vomitar. Vocês já viram o cachorro fazendo isso? Ele vai lá e acaba comendo de novo o que ele vomitou. Eu já vi isso muitas vezes acontecer quando eu era criança, o meu cachorrinho estava lá, ele mesmo tinha vomitado, daí a pouco ele deu uma volta, chegou ali e começou a lamber aquilo. Meus irmãos, não tem noção, vai se sujando. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é por isso que a humanidade está como um caminhão descendo ladeira abaixo. E eu acho só interessante isso aqui, porque enquanto a humanidade está descendo ladeira abaixo, Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, está lá com o pé no freio desse caminhão, pisando no freio. Olha só como que Deus é misericordioso. Mesmo a humanidade fazendo tudo isso, Deus está ali pisando no freio. Só que o ser humano, nesse prazer desenfreado pelo pecado, vai e pisa mais forte no acelerador. Não, qual o problema? Eu quero mesmo, é assim que eu gosto, eu vou viver a minha vida. E aí, meus irmãos, Deus está tentando evitar essa tragédia, está dando oportunidade para a humanidade. O homem continua acelerando, o homem continua indo para o abismo com os seus pecados. Mas vai chegar uma hora, o que Deus vai fazer? Ele vai tirar o pé do freio e vai deixar o caminhão avançar desgovernado para uma terrível tragédia. Vai ser o dia em que Deus vai então derramar sobre a humanidade a sua ira, e aí não terá mais volta. Por isso que Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem hoje. A igreja, irmãos, não vai viver em berço esplêndido, não. A gente vê as pessoas falando de igreja, a igreja está crescendo, a igreja isso, a igreja aquilo. A igreja de Jesus, ela vai sofrer. Sabe por que ela vai sofrer? Por ensinar o que é correto, por ensinar a palavra de Deus, por pregar as verdades bíblicas, porque isso não agrada, irmãos, isso não atrai público.
Mas só que nós temos que falar do amor, da misericórdia de Deus, dizendo, gente, Deus está pisando no freio do caminhão desgovernado da humanidade. Deus está dando oportunidade. A igreja está anunciando a tempo e fora de tempo que Jesus perdoa, liberta, restaura, salva. Mas vai chegar uma hora que Deus tirará o pé deste freio e o ser humano continuará pisando no acelerador, dizendo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação. E aí Paulo vai dizer no verso 32 isso. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Vocês acham que Deus tem prazer na morte do ímpio? Não tem. Ele quer que todos se arrependam. Mas essas pessoas estão merecendo a morte porque elas estão cavando isso. Não somente continuam praticá-las, ou seja, não é só essas pessoas que praticam. Agora a grande questão é a parte final. Mas aqueles que aprovam os que a praticam. Ah, bom, já que você quer seguir, então paciência, vai em frente. Irmãos, tudo bem a pessoa quer fazer isso, mas você deve falar, você sabe que isso é contra os princípios de Deus. Vou continuar te amando até o fim, mas eu quero que você entenda que Deus te criou para ser essa pessoa que Ele te criou. Deus te ama muito e mandou Jesus morrer na cruz por você. Eu amo você também, quero ver você junto comigo, vivendo aquilo que Deus te deu por sexualidade. É falar com aquela pessoa o quanto a ama, mas também dizer as verdades bíblicas. Diferente da pessoa que condena, aponta o dedo, você vai para o inferno e acabou. Não, é você amar aquela pessoa e dizer, eu não concordo com o que você faz, mas eu te amo, e eu oro por você, e eu espero que uma hora você consiga entender o que a Bíblia fala do amor, da graça, da salvação e da santidade de Deus. Paulo estava dizendo então, que o ser humano estava tão depravado, que ele conseguia pecar e a consciência não acusava mais. Você já lidou com pessoas assim? Que ela vai pecando, aí depois chora, ai, por que eu fiz isso? Tá bom, vamos lá, vamos recomeçar, estamos juntos. Na outra semana, tá ela lá de novo. Aí você vai, abraça aquela pessoa, ela chora, não, agora vou pegar firme na igreja. Na outra semana, tá ela lá de novo. Você acha que houve arrependimento naquele coração? Não, houve só remorso. Mas você fez a sua parte, você abraçou, você ajudou aquela pessoa. O problema é que a consciência dela está cauterizada. Ela já começa a achar que aquilo não tem nada demais, que aquilo ali é uma coisa normal da vida humana. E pior, ele começa a se gloriar no pecado e a aplaudir o pecado. Irmãos, as pessoas estão tendo prazer em mergulhar neste pântano asqueroso da imoralidade, se corrompe ao extremo e não tem mais constrangimento. Eu fico olhando para isso, fico pensando até que ponto a humanidade vai chegar. É por isso que o juízo de Deus virá sobre essa humanidade muito em breve. Só que dessa vez, Deus não vai mandar fogo, enxofre, como lá em Sodoma e Gomorra, não. Em Gênesis 19 a gente vê sobre isso. Mas Deus vai deixar algo pior acontecer, que é o que está acontecendo. Deus está entregando o pecador ao fogo do seu próprio coração. Deus está dizendo o seguinte, já que você quer, eu não vou invadir o seu coração. Eu bato a porta. Vai abrir quem quiser. Deus não invade. É por isso que ninguém vai ter desculpa naquele dia do juízo final. Porque os homens pecam conscientemente. As pessoas sabem que a bebida vai destruir o seu corpo. As pessoas sabem que droga vai destruir a sua vida, seus neurônios. As pessoas sabem que sexo fora do casamento é condenação diante de Deus, é imoralidade. Aí eu falo para os irmãos, se todo mundo sabe que isso é errado, por que continuam fazendo? Porque o coração está calcificado ao pecado. Por isso que Paulo falou, conhecendo eles a sentença de Deus, são pessoas que são passíveis de morte. Não só os que praticam, mas aqueles que aprovam quem pratica. Ou seja, as pessoas estão andando sabendo que estão errados, elas sufocam a verdade, elas abafam a voz da consciência, elas apagam a luz vermelha do alarme que está dizendo no seu coração, pare de fazer isso, isso é ruim, Deus não gosta, isso vai levar você à destruição. E ela continua vivendo em rebeldia contra Deus, por isso que o seu destino será a destruição. Todos nós sabemos que Deus é justo juiz, que no tempo certo Ele vai puxar a corda. É por isso que Deus hoje fala para que todos venham se arrepender urgentemente dos seus pecados. Irmãos, o nível para mim mais baixo da degradação moral de uma sociedade
É quando a sociedade não apenas pratica o mal, mas incentiva e aplaude quem faz o mal. É o que tem acontecido hoje. A pessoa faz aquilo, as pessoas falam, vamos continuar fazendo. Qual é o problema? Este é o clímax da perversidade. A maldade vai imperando e todo mundo aplaude. E não é isso que nós estamos vendo diariamente em todas as esferas da sociedade. Irmãos, pessoas que aplaudem, encorajam ações perversas, estão contribuindo deliberadamente para o estabelecimento daquilo que é errado. Por isso que Paulo estava dizendo aqui, o problema não é só você ver pessoas fazendo, o problema é quando você também não fala e você age como se estivesse aprovando o erro daquelas pessoas. Que sejamos porta-vozes de Deus para condenar o pecado. E digo mais, irmãos, vigie no casamento, vigie na família, vigie na santidade, orem pelo pastor, pela liderança, pelos diáconos, oremos uns pelos outros, porque Satanás não está contente com a igreja do Senhor. Quem está de pé, cuidado para que não caia. As redes sociais estão derrubando muitos casamentos. Tem muita gente se iludindo para uma nova aventura, só que vão ter tristeza, desgosto logo na frente. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos ser um instrumento de graça, de bondade, de santidade e que possamos combater a frieza da fé, a imoralidade e que possamos ser instrumento para levar cura, transformação, restauração para aqueles corações que conhecem a palavra e estão andando na contramão da vontade de Deus. Eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Esse texto é um texto muito forte. Esse é um texto polêmico que já tem sido debatido para ser até mesmo retirado da Bíblia. Porque é um contexto antigo, porque naquela época as pessoas faziam isso, mas hoje em dia já mudou. Ou seja, as pessoas estão arrumando uma forma de anular a palavra de Deus. Irmãos, se nós conhecemos a palavra, nós temos que defender a palavra. E eu pergunto à igreja, estamos prontos a morrer, a sofrer por amor à pregação da santa palavra de Deus? A viver uma vida santa? A poder dizer para as pessoas que Deus ainda está pisando no freio deste caminhão chamado humanidade? Mas o ser humano com seu pecado continua pisando no acelerador. Estamos prontos a dizer, mas uma hora Deus vai tirar o pé desse freio. E uma hora virá o juízo de Deus. Arrependa-se, conserte a sua vida, peça perdão a Deus, peça perdão para quem feriu o coração, para que haja transformação, para que haja graça, para que haja manifestação do amor de Deus através da sua vida, na vida de todos ao seu redor. Eu quero orar por você. Você com certeza conhece a história de alguém que vive talvez uma vida assim longe do Senhor. Ore por essa pessoa. Diga para ela que você a ama. Diga também que Deus a ama mais ainda. A ama tanto que mandou o seu melhor, o seu filho unigênito morrer naquela cruz, para derramar cada gota de sangue pela vida dela também. Mostre para ela que aquilo que ela está fazendo desagrada o coração de Deus, porque não é natural, não é aquilo que Deus criou para ela ser. Que Deus quer que ela seja feliz, vivendo com o corpo que Deus a fez. Talvez seja esse o momento de entendermos que isso não é preconceito, isso é viver a verdade bíblica e entender que Deus não erra. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para ambos viverem uma linda história de amor, para terem filhos e para poder também dizer a este mundo o quanto a família é um local maravilhoso, abençoado, glorioso, dado por Deus. Como está o seu casamento? Como está a sua relação conjugal? Deus pode, nesse momento, restaurar o seu casamento. Nada é irrecuperável para Deus. Deus pode fazer da sua vida familiar uma vida em que brilhe a glória dele para sempre. Faça isso nessa noite. Diga para sua esposa o quanto você a ama. Diga para ela que você também tem suas falhas. Peça perdão. Diga para o seu esposo o quanto você o ama. Diga também para ele o quanto você também tem falhas. Diga para os seus pais o quanto eles são importantes na sua vida. Que eles podem ser até radicais com você,
mas eles fazem isso por amor. Eles não corrigem vocês porque eles têm ódio de vocês. Eles corrigem porque eles amam. Assim como Deus corrige porque Deus nos ama. Então coloque a sua vida agora e diga: Pai, eu quero consagrar minha vida, minha família, no Teu altar, hoje e para sempre. Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor para a restauração da minha casa. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ó Deus, é atual. A Tua palavra não precisa de reforma, Senhor, nem de atualização. Ó Deus, nós Te louvamos porque a Tua palavra ensina que o Senhor é um Deus que não erra, é um Deus que criou tudo perfeito para o louvor e para a glória do Teu nome. Nos perdoe, Senhor, se às vezes temos nos apaixonados mais pelo pecado do que por uma vida santa, justa e reta. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não para o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um espelho refletidor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir da aparência do mal. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não para tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afastado de Ti. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Ó Pai, derrama a Tua unção sobre nossas famílias, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, de nossas vidas nesse tempo em que o mal está sendo chamado de bom e o bom de mal. Eu peço a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos colocar em pé? Você pode dar um abraço quem está do seu lado, desejar a ele, desejar a ela uma noite abençoada. Nós vamos adorar a Deus ainda